imaginei que algo tão horrível pudesse acontecer em uma noite de Natal. Era para ser um momento de paz, alegria e amor, mas para a família do Sr. Jorge, o Natal de 2017 se transformou no início de um pesadelo, que ninguém jamais se esqueceria. Não importa o quanto eu tente de afastar as imagens, a lembrança daquela noite macabra ainda me persegue. A cada Natal que passa, a história do assassinato na casa do Sr. Jorge se repete na minha mente, como um eco, uma lembrança torturante de um mal disfarçado de alegria festiva. Era uma noite fria de Natal. A rua estava quieta. Apenas as luzes das casas decoradas quebravam a escuridão da noite. Como todas as outras, nossa família estava se preparando para a ceia. Os presentes estavam cuidadosamente colocados ao redor da árvore e a casa estava decorada com aquele clima acolhedor e caloroso que só o Natal traz. Mas à medida que o tempo avançava, algo começou a se espalhar pela rua. Algo que eu não poderia entender na hora, mas que logo se tornaria claro como o terror. O Sr. Jorge morava na casa ao lado, um homem que sempre me pareceu gentil, mas de uma maneira um pouco reservada. Ele e sua esposa, Dona Eliane, eram amigos de longa data dos meus pais. Eles tinham 2 filhos adultos, mas naquela noite eles estavam sozinhos, o que não era algo incomum. A casa do Sr. Jorge, sempre bem cuidada e tranquila, contrastava com as de outros vizinhos mais barulhentos. Ele sempre era discreto, mas estava sempre disposto a ajudar, a dar um conselho ou uma palavra amiga. Era uma presença silenciosa, mas reconfortante. Por volta das 23h30, quando estávamos terminando os preparativos da ceia, ouvi algo estranho vindo da casa do Sr. Jorge. Um som abafado, algo como uma batida forte na porta. Eu me senti desconfortável de imediato, mas pensei que fosse apenas algum barulho da casa. O vento, ou talvez ele recebendo alguém. Não era incomum que o Sr. Jorge convidasse amigos para uma bebida na véspera de Natal. Eu estava tão absorvida pelos preparativos da festa que ignorei. Mas quando o som se repetiu, mais alto e mais urgente, eu já não conseguia ignorá-lo. Fui até a janela e olhei para a rua. Vi a luz da casa do Sr. Jorge acesa, mas tudo parecia silencioso. Fiquei ali observando por um bom tempo, quando de repente a porta de sua casa se abriu. O que eu vi me fez engolir em seco. Um homem estava parado na porta. Ele estava vestido com um traje de Papai Noel, mas algo estava muito errado. Não era o tipo de Papai Noel alegre e caloroso que costumamos ver nas festas. Seu rosto estava coberto por uma barba espessa, mas seus olhos, ainda visíveis por trás da máscara vermelha, eram vazios, frios. Eles estavam fixos na casa do Sr. Jorge, como se ele tivesse algo planejado. Algo sombrio. O homem parecia observar a casa, mas eu não conseguia entender o que ele estava fazendo ali. Eu não sabia se deveria me aproximar ou não. O que me incomodava era o comportamento do homem, que não correspondia ao estereótipo do bom velhinho. Ele não estava sorrindo ou acenando para alguém dentro da casa, como se tivesse acabado de chegar para uma festa. Ele parecia distante, absorvido por algo, como se estivesse em transe. Eu não conseguia mais tirar os olhos dele. Naquele momento, comecei a sentir uma sensação de inquietação crescente. Decidi ir até a casa do Sr. Jorge para ver o que estava acontecendo, mas antes que eu pudesse fazer qualquer movimento, algo estranho aconteceu. De dentro da casa ouvi um grito agudo, desesperado, que parecia vir do fundo da alma de alguém. Era o som de alguém em extrema dor ou terror. O grito paralisou meu corpo. Era algo tão aterrador que senti um frio profundo em minha espinha. Olhei rapidamente pela janela novamente e vi o homem de Papai Noel avançando para dentro da casa do Sr. Jorge, como se tivesse toda a permissão do mundo para entrar. A porta se fechou atrás dele com um estrondo e eu fiquei imóvel, sem saber o que fazer. Minha mente estava em choque, mas a minha sensação de que algo estava completamente errado me impulsionou. Corri até a casa do Sr. Jorge, com o coração batendo rápido, a respiração ofegante. Quando cheguei à porta, ela estava entreaberta. Estiquei a mão para bater, mas o que vi me fez parar instantaneamente. No chão, perto da porta, havia uma poça de sangue. O cheiro metálico e denso do sangue me atingiu em cheio e um pânico imediato tomou conta de mim. O sangue estava fresco, ainda brilhando sob a luz da rua.
Eu não sabia o que fazer. A porta estava aberta, mas eu hesitei. O grito ainda ecoava na minha mente e uma sensação de medo total me envolveu. Foi quando ouvi passos. Alguém estava vindo na minha direção. Me virei e vi uma figura de Papai Noel saindo lentamente de dentro da casa. Não era o mesmo homem de antes. Ele estava agora completamente coberto por sangue. O seu traje vermelho estava manchado e sua barba branca estava empapada com o líquido escarlate. Seus olhos estavam vazios, perdidos. Ele me olhou sem emoção, sem remorso, apenas com um olhar distante e gélido. Eu queria gritar, correr, mas algo me impedia de me mover. Eu estava paralisada. O homem não disse uma palavra. Ele apenas passou por mim, indo em direção à rua. Sua expressão era impassível, e à medida que ele caminhava, uma sensação de pressentimento profundo me dominava. Ele parecia ter cumprido o que havia ido fazer ali, mas o que era tão assustador era que ele parecia saber exatamente o que estava fazendo, como se fosse uma rotina para ele. Quando ele se afastou, consegui finalmente me mover. Corri para dentro da casa do Sr. Jorge. A visão que encontrei lá dentro foi algo que jamais imaginarei esquecer. O corpo de Jorge estava estendido no chão da sala, seu rosto pálido e com um olhar de terror estampado. Ao seu lado, Dona Eliane estava caída, com os olhos esbugalhados e uma expressão de sofrimento absoluto. Felipe e Gabriela, seus filhos, estavam em quartos diferentes, mortos, com sinais de violência extrema, mas sem qualquer sinal de luta, como se o assassino tivesse agido rapidamente, sem que ninguém pudesse reagir. Eu estava em choque, incapaz de processar o que via. O ar estava pesado, carregado com o cheiro de sangue e morte. A casa estava completamente destruída, os móveis quebrados, e uma sensação de maldade pairava no ambiente. Eu sabia que aquilo não era obra de um simples assassino. Algo muito mais sombrio havia acontecido ali. Algo além da compreensão humana. Eu corri para fora, e logo a polícia chegou, mas o homem vestido de Papai Noel já tinha desaparecido. Não havia vestígios, nenhuma pista do que havia acontecido. As investigações não levaram a nada. O caso foi arquivado como um mistério. A polícia não encontrou o assassino e ninguém nunca soube de sua identidade. Mas todos que estavam na rua naquela noite sentiam o mesmo. O homem de Papai Noel não era uma figura comum. Ele era algo mais. Uma presença macabra e indescritível. Eu nunca mais consegui olhar para o Natal da mesma forma. Toda vez que vejo um Papai Noel em algum lugar, um arrepio percorre meu corpo. A casa do Sr. Jorge ficou vazia, seus filhos e sua esposa jamais foram esquecidos, mas o que aconteceu ali naquela noite permanece um mistério que atormenta minha mente até hoje. O Natal nunca mais foi o mesmo depois daquela noite. Para mim, ele sempre será lembrado como o Natal de sangue, o Natal que nunca chegou a ter um final feliz. O mal, disfarçado de alegria, entrou naquela casa e jamais saiu. E quem era aquele homem, vestindo a fantasia do bom velhinho, ninguém nunca soube. Mas eu sei o suficiente para temer o que ele representa. Algo muito além da morte. Algo que se esconde nas sombras da noite, esperando sua próxima vítima.